E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vejam um resultado bizarro que aconteceu no teste de segurança da bateria LiFePO4. Nós efetuamos um teste de curto-circuito dessa bateria para ver como ela se comportava, e após o teste de curto-circuito nós perfuramos a bateria LiFePO4. E você vai ver que coisa bizarra que aconteceu no final. Tarcísio, por que você fez isso? Por quê, pessoal? A gente precisava ver o nível de segurança dessa bateria que a gente monta nosso sistema e armazena muitos dentro de nossa casa. Então, a gente precisava saber se ela tem reação explosiva, reação incendiária, qual o comportamento dessa bateria diante dessas situações extremas. E a gente trouxe aí para vocês o resultado completo nesse vídeo de hoje. E, antes da gente ver o vídeo, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve lá com a galera. E não deixe de visitar as galerias de videoaulas gratuitas sobre energia solar, montagem, manutenção e tudo mais. E você quer ganhar uma estação portátil, uma energia solar portátil da Bluetti EB3A e participar de outros sorteios aqui do canal por apenas R$ 7,99, seja membro. Você sendo membro do canal, você ajuda o canal a gente continuar trazendo aulas gratuitas para vocês sobre energia solar. Não vendemos cursinho. Nosso entendimento é que o seu dinheiro deve ser utilizado para você adquirir seus materiais e o conhecimento deve vir de forma gratuita. Então o canal disponibiliza conhecimento gratuito e você pega o dinheiro e compra seus materiais. Mas quer ajudar o canal para a gente continuar trazendo essas aulas gratuitas e ainda participar de sorteios? Seja membro. R$ 7,99, você se torna membro. E o canal faz alguns sorteios para os membros. E esse ano vão ter agora, no mês de março, o sorteio do inversor Mencela, modelo 3.000 watts. Agora em março, quem já for membro já escolhe a centena no post que está ativo. E no mês de julho, 3 anos do canal. Vai ser o sorteio dessa estação portátil da Bluetti EB3A, patrocinado pela Bluetti, para esse sorteio do aniversário do canal. E o vencedor vai receber em casa, a Bluetti vai enviar em casa essa bela estação portátil EB3A da Bluetti. E agora, vamos para o vídeo. Vejam, pessoal, vamos agora medir a resistência interna da bateria antes da gente provocar o curto-circuito. A gente vai fechar um curto agora naquela bateria que a gente efetuou alguns disparos, mas antes vamos medir aqui a tensão e a resistência interna. A gente fez o carregamento completo, ela ainda conseguiu carregar cerca de 52 amperes, então vamos agora fazer a verificação da resistência interna para ver se está tudo ok. Veja, nós estamos agora com uma resistência interna cerca de 0,99 a 1 miliohms, ainda dentro da normalidade, 3,36 volts, e a bateria está completamente carregada com 52 amperes. Agora a gente vai fechar um curto circuito e vai deixar esse curto até ver a reação dessa bateria. Se ela não pegar fogo ou não explodir, a gente faz a medida novamente da resistência interna. Pessoal, mais um teste aqui pesado, um teste na bateria LiFePO4, aquela bateria que a gente efetuou alguns disparos e ela continua normal. Resistência interna, tensão, fez o carregamento tudo ok, toda do mesmo jeito aí do teste passado. E o que foi que a gente fez agora? A gente fixou aqui um termômetro de precisão na bateria, que agora está 31.4, estamos aqui no ambiente externo, mais seguro, com o apoio da nossa estação portátil aqui para alimentar nosso termômetro, e a gente vai fazer aqui uma filmagem nesse teste de curto-circuito. Preparei aqui um cabo, onde a gente vai acoplar na bateria LiFePO4 e vamos fazer alguns testes. Vamos colocar o alicate em amperímetro na hora do curto, a gente vai pegar essa fiação que começa com 6 mm, depois vai para 4 mm, e vamos colocar aí os alicates amperímetro tanto para registrar o pico durante o curto e a corrente que vai ficar, e vamos analisar o que vai acontecer. A gente não sabe aí ao certo se ela vai pegar fogo, se ela vai só aquecer e explodir, a gente não sabe o que vai acontecer. E esse é o teste principal, porque a gente pensou logo em perfurar ela, só que a situação que mais acontece aí no off-grid é o quê? Que pode acontecer durante a montagem? É o curto-circuito. Então nosso objetivo principal é saber o comportamento da célula com um curto provocado. Se com o curto ela não explodir, não pegar fogo, aí a gente passa para a perfuração da bateria para ver o que acontece. Veja, pessoal, já deixei aqui a câmera que vai ficar filmando aqui o zoom próximo à bateria.
nossa estação portátil que mantém alimentado aí nosso termômetro de precisão está aqui. E aí a gente veio com o cabo saindo de 6 mm, depois emendando 4 mm e viemos para cá. Aqui a gente vai fazer o teste da tensão da bateria. E esse alicate amperímetro aqui, é muita luminosidade aqui fora, mas nós vamos tentar registrar tanto a corrente nominal aí que vai estar passando, quanto o pico de corrente durante o curto-circuito. Só para mostrar aqui, está chegando uma tensão aqui, a bateria é 3.2 volts, pessoal. Aqui a gente está tendo, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, 3,36 volts nos fios aqui chegando. Eu vou tentar alimentar essa lâmpada aqui veicular, só para vocês verificarem a correntezinha que está vindo aí dessa bateria, porque ela é de 3,2 volts de 52 amperes. E aí eu vou ligar aqui, vou ligar essa lâmpada automotiva, ela puxando 5,6 amperes aqui de pico e instantânea 3,9 amperes. A gente vai registrar aqui o pico máximo. Eu vou zerar o pico aqui desse alicate, vou aqui colocar para ele registrar o máximo durante o curto-circuito, e aí a gente vai ver ou a bateria explodindo, pegando fogo, ou os fios aqui queimando, e vamos acompanhar, vamos ver o resultado aqui. A câmera ali de proximidade já está funcionando, e eu vou tentar agora fechar esse curto aqui sem me queimar. Vou tentar dar um jeito aqui de filmar, fechando esse curto aqui com o alicate e verificando o que vai acontecer com a bateria aqui, mas com uma certa distância de segurança. Vamos lá, pessoal, tive que reposicionar ali a bateria, tirei uma tábua que estava embaixo dela e fixei com as fitas porque ela estava virando. Aí eu vou tentar colocar o suporte aqui para filmar os alicates na hora do curto, enquanto a outra câmera já está filmando a bateria. E agora vamos tentar fechar esse curto e ver o que acontece aqui. Vamos ver a violência e vamos manter uma certa distância aí da bateria no momento do curto. Vamos ver aqui, né? Vamos tentar dar o curto e prender rapidamente para ver o que acontece aqui. Já estamos fechando alguns curtos, já chegamos aí a pico de 80 amperes. Vamos lá. O curto já ocorreu. Vou me afastar aqui da bateria, pessoal. Mais de 80 amperes. Vai lá, a bateria está em curto. Vamos ver se explode. A bateria está registrando aí curto de 80 amperes. Um consumo aí de 80 amperes aqui nos alicates. Vejam, 80 amperes. O termômetro está lá registrando. Vamos manter uma certa distância aí de segurança, porque se essa bateria explodir, a gente está distante e tenta não se machucar. Tá lá, os fios estão aquecendo. Tenho que manter uma certa distância de segurança para verificar. Mas está aqui, ó, 77 amperes de descarga. 81 no pico. Vamos ver aqui como é que tá os fios, tentar sentir um pouco a sensação. Os fios estão quentes, passando aí agora 75 amperes. Vamos acompanhar. Vamos tentar chegar aqui, se ela está tendo alguma deformação. Está com 32 graus aqui no termômetro de precisão. Agora criei coragem, me aproximei, não teve variação de temperatura, está fazendo barulho, ela está chiando. Vou manter distância. Está fazendo aí uma descarga a 80 amperes hora, 70 e pouco, 80 amperes hora, e está chiando o eletrólito dentro da bateria. Vejam, 73 amperes, o pico foi de 81, o fio só está mole, não está fumaçando, mas lá perto, quando eu fui, ficou chiando. Alerta ali só de desligamento do alicate. A temperatura, pelo que a gente viu, está normal, mas lá próximo, quando eu cheguei, ficou chiando. Está com 75 amperes hora aí de descarga, um curto. E por enquanto nenhuma explosão, nenhuma fumaça. Ainda está passando uma corrente de 73, 74 amperes. O fio está muito quente, muito quente. Já registramos o pico aqui nesse. Vamos agora registrar a instantânea mesmo. A instantânea também 70 amperes no alicate, 73 no outro. O pico já foi registrado. Vamos ver aqui a temperatura interna. 33 graus, aumentou 1 grau. O fio está quente, mas ela está aí. Um curto de 70 amperes, com um pico de 80. Estou surpreso. 33,7. Está fazendo barulho aqui. Algum barulho, como se fosse um líquido. Mas ela está resistindo. 50
71 amperes de curto circuito. Deixa eu desligar esse voltímetro. O fio aqui, ó, é porque vocês não conseguem correr, mas tá mole e não tá muito quente. Acho que mais de 100 graus aí essa parte de 6 de 4 milímetros. A parte de 6 que eu botei lá próximo da bateria tá mais resistente. Mas veja, 71 amperes em um alicate, 74 no outro. A temperatura 33,9, aumentando agora a casa dos 2 graus. E ela está resistindo bem ao curto-circuito. Uma bateria de 52 amperes. Pelo que parece, pessoal, eu acho que essa bateria, pelo menos, não vai ter nenhuma explosão, não vai ter nenhum incêndio, uma fumaça aparente. Ela está resistindo bem ao curto, fornecendo aí 75 amperes-horas em situação de curto. O fio deve estar se comportando aí como uma pequena resistência, mas muito forte mesmo aí, a corrente que está passando por ele, maior do que sua descarga em 1C, recomendada. A descarga de pico, que seria aí 2C, já tivemos aí aproximadamente, e continua ela com a descarga contínua de 71,8 amperes. Eu acho que a gente vai ter que passar para o próximo teste de resistência da perfuração propriamente dita, que o curto-circuito está aqui. E 34 graus, aumentou 2 graus. Morninha. No começo o medo foi maior, esperei uma reação mais explosiva dessa bateria com esse curto-circuito. O fio está bem mole e quente. São 70 amperes num fio de 4 milímetros, que suportaria aí uns 28 amperes, 26. Na parte do de 6 milímetros suportaria aí uns 32 a 36 amperes, também está bem morno, mas é a parte mais resistente. E aí vem com 4 milímetros até esse curto aqui, passando pelos alicates amperímetros. E numa situação aí extrema de um curto, a bateria LiFePO4 continuou se mostrando super resistente, viu, pessoal? Vamos lá, pessoal, agora o teste final, a hora do fim para essa bateria. A gente já efetuou disparos, a gente já fez o teste do curto-circuito, a bateria continua do mesmo jeito, terminou o curto, estabilizou a temperatura, tudo certo, a tensão certinha, nada atingiu essa bateria. Agora vamos fazer algumas perfurações nessa bateria e ver o comportamento dela aqui. Vamos agora fazer o teste final e enviar ela para o céu da LiFePO4. Bateria aí da Kingo. A Kingo enviou, a gente testou, mostrou para vocês uma bela bateria de 52 amperes nominal. No teste deles deu 53 e alguma coisa, no teste da gente deu 52 e alguma coisa. E vamos agora ver se a gente testa a resistência ela quanto à perfuração. Vamos lá, pessoal, finalizar agora esse teste de resistência com a LiFePO4. Só estou com óculos aqui de proteção e espero que ela não cause nenhum acidente. Deixa eu verificar a câmera de reserva aqui, está gravando, e vamos lá provocar algumas perfurações nela e ver o comportamento. Vamos ver. Agora eu acho que causou algum dano. Agora pela primeira vez eu vi o eletrólitozinho dela. Ó, borbulhando. Agora eu vi. Será? Vamos enquadrar ela aqui. Opa, vamos colocar ela aqui na madeira de novo. A bicha é resistente, viu? Vamos lá. Agora acho que perfurou, viu? Mexer nela. Botar na madeirinha. Vem mais pra cá. Aí, eu vi na hora que chapiscou o eletrólito. Deixa eu afastar mais para voltar para o enquadramento da câmera. Vamos lá. Mais. Cheiro forte, viu? Vou afastar aqui um pouquinho, que o cheiro foi forte do eletrólito. Furadinha tá toda agora. Rapaz, essa é a bateria para ficar dentro de casa mesmo. Oi. Agora acendeu alguma coisa ali. Pela primeira vez eu vi uma brasinha. Pela primeira vez eu vi uma brasinha quando eu enfiei a faca e mexi nela. Mas por enquanto muito segura, viu? Olha meu pezinho. A gota, tô ruim de mira.
Acho que agora ela foi pro céu das baterias LiFePO4. Vamos fazer uma autópsia nela. Bora. Vamos fatiar ela que nem um queijo. O eletrólito voando. Será? Mais? Ferveu. Mas pela primeira vez tá fervendo ali, né? Vou me afastar, pessoal. Acho que agora ela explode. Tá fumaçando lá, pessoal. Vai. Acho que agora ela vai causar uma reação ali. Vou tentar dar um zoom. Mas agora ela... Pela primeira vez ela começou a fumaçar. Vou me afastar mais. Agora fumaçou, viu, pessoal? Agora ela foi pro saco. Agora ela foi pro céu da LiFePO4. Depois do monte de furo. Acho que agora ela foi pro céu da LiFePO4. Agora foi pro saco. Tá lá no processo de neve. Vou deixar a câmera próxima. Me afastei aqui uns 10 metros dela por questão de segurança. E agora acho que a LiFePO4 foi pro céu da bateria do off-grid. Babau. Vim olhar um pouquinho mais de perto, pessoal. Olha a bichinha ali. Agora foi-se embora, viu? Agora tá... que tá. Ainda vamos ver se não explode. Acho que não vai sair muito disso não, viu, pessoal? Eu vou me afastar aqui e depois vou voltar daqui a 1 hora para ver como é que tá esse resultado aqui. Vejam, pessoal, ainda ela está muito quente, hein? 80, 100, 105 graus. Tá pegando fogo aqui ela ainda. Alguns pontos chegando aí a mais de 107 graus, fervendo. Vou tentar jogar um baldinho d'água pra gente ver se provoca mais alguma reação nela aqui. Ainda tá saindo uma fumacinha e pegando fogo aqui de calor. Vejam, pessoal, viram aí o teste e a conclusão principal que eu quero passar aqui para vocês. Aqui a bonitinha, vocês já viram, mas vou tentar aqui aproximar, não sei se vai ficar legal, mas a conclusão principal é o seguinte: passou no teste de segurança porque a gente provocou o curto-circuito, despejou alta corrente, aquecimento mínimo aí elevou 2 ou 3 graus, iria manter assim até a descarga. Depois o teste de perfuração, apesar da fumaça, tudo, ela correspondeu ao que promete, que era não incendiar de dentro para fora, ou seja, algum problema interno dela não ia provocar chamas. Você pode até jogar ela no fogo e ela pegar fogo vindo aí a chama externa, mas ela não provocou chama. Ela evaporou, teve a reação ali porque estava circulando alta corrente, a mesma corrente que estava circulando entre os fios. Quando a gente machucou ela, cortou ela, entrou em contato ali as camadas e aí começou a circular a corrente dentro dela. E essa corrente chega a acendia aqui dentro, aí você via alguns pontos assim, uma brasinha. Porém, a circulação de corrente, muita corrente, mas não gerou chama. O material não é inflamável, não gerou a chama. Gerou muito calor, gerou a fumaça, secou todo o eletrólito e não pegou fogo. Essa é a parte principal que eles se preocuparam com esse tipo de bateria para utilizar nos veículos. Era que caso tivesse acidente, iria ter ali a reação química, tudo, mas não ia causar chama. Ela mesmo não ia incendiar conforme as células de lítio comum, as íons de lítio comum, como era antigamente, que você mal podia apertar uma bateria ou provocar um dano que já tinha aquela explosão, aquela chama absurda, quase inapagável, se existia essa palavra. E essa LiFePO4 não. Veja, ela aqueceu, chegou aí aos 100 e poucos graus, mas não pegou fogo. Ou seja, me sinto muito mais seguro em utilizar essas baterias aqui dentro de minha residência, como está aqui, num quartinho, como a gente está aqui, com um enorme banco de baterias LiFePO4, porque sei que numa reação extrema, isso aqui foi perfurada, teve curto-circuito, no dia a dia a gente não trabalha assim, mas numa consequência extrema, ela não vai causar, não vai ser motivo
de uma chama diretamente pelo material dela. Então, aprovada.